Comecei a live com a câmera ao contrário. É isso. Às vezes a gente descobre que o inverso é o lado certo, né? Pois é. Tô fazendo essa live hoje aqui fora, no jardim de casa. Meio-dia de domingo. Pra você é bom dia ou é boa tarde? Me conta aí. Pra mim ainda é bom dia. Meio do dia, né? Meio-dia. Ó, bom dia, bom dia. Mas se você vai assistir essa live em algum outro momento, se é à tarde, boa tarde, se é à noite, boa madrugada, enfim, não sei em que momento você está assistindo isso, que seja um bom momento, não é mesmo? Que você possa fazer desse momento um verdadeiro presente, porque essa é a mágica da vida, é disso que se trata. Esse é o presente de estarmos vivos, é desfrutar do aqui e agora. Mas para isso, nós precisamos saber fazer isso. Precisamos estar conectados com a natureza que nós somos. Sabe, hoje eu vejo tanta coisa sendo disponibilizada, tantas técnicas, né? Coisas fantásticas. E eu percebo que a cola que liga tudo isso é esse despertar pro aqui, pro agora, sabe? Para a presença, para a conexão. Então, nessa live de hoje, que é a segunda live dessa série de lives que eu vou estar fazendo aqui até o final do mês, eu vou falar mais um pouco sobre o reflorestamento humano e eu quero falar especificamente sobre o meu negócio de reflorestamento humano, né? A empresa Clayton Palomares Reflorestamento Humano, que nasceu agora em outubro de 2023 e que está indo para o mundo agora no início de 2024. Um momento assim extremamente oportuno para que essa empresa tome vida, ganhe corpo, sabe? Então, vem comigo, fica comigo nessa live, vão ser 20 minutinhos aqui conversando. Já aproveita para enviar essa live para todo mundo que você conhece, que quer e que precisa, acho que sobretudo, sabe, que precisa entrar em contato com o reflorestamento humano. Porque reflorestamento humano é o processo que nós precisamos fazer internamente para reflorestar as nossas mentes e os nossos corações, sabe? Nós temos essa ideia de reflorestamento como algo fora, né? Como plantar floresta. Mas nós precisamos começar a plantar floresta dentro de nós para sair dessa aridez, desse desmatamento. Tem pessoas que estão desérticas. Nós, enquanto humanidade, estamos ficando desérticos. Nós estamos à beira da extinção. Não é o planeta que está à beira da extinção. Somos nós. Nós precisamos tomar ciência disso, sabe? Urgente. Porque fica essa onda de vamos salvar o planeta, vamos salvar a Amazônia, vamos salvar a floresta. E deixa eu te contar uma coisa. A Amazônia não precisa ser salva. O meio ambiente tem a capacidade de regeneração. Somos nós que precisamos ser salvos, sabe? Porque nós estamos prestes a extinguir. Nós estamos aí falando sobre crédito de carbono, cuidar do carbono do mundo. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você está cuidando do seu carbono? Porque se você não está cuidando do seu carbono, se ele está abandonado à sorte, como que você vai conseguir cuidar de outro carbono? Já parou para pensar nisso? A gente precisa ter para dar, sabe? Então vamos ficar de olho com essas histórias que nós nos contamos, porque nós estamos nos contando umas histórias assim muito erradas sobre a natureza, sobre o mundo, porque nós estamos totalmente desconectados da natureza. Nós passamos a vê-la apartada de nós. Nós deixamos de nos ver como natureza. Isso é muito preocupante. Porque se nós não nos vemos como natureza, nós não sabemos qual é a nossa contribuição com esse sistema. Entende?
Esse é o pepino. E se o ser humano parar de fazer o que ele veio fazer, perder a sua função nesse sistema, vai dar muito ruim. Esse é o processo que está se acelerando, sabe? Essa era que nós estamos entrando agora, de extinção em massa, não é a extinção do planeta, é a nossa extinção. Então nós precisamos entender esse processo e olhar para o que nós estamos fazendo aqui, sabe? Urgentemente. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Fernanda. Tudo bom com vocês? Então, deixa eu contar um pouco para vocês como que eu tô fazendo esse processo, sabe? Como que surgiu a empresa, o negócio Clayton Palomares Reflorestamento Humano. E eu não tenho medo nenhum de contar sobre o que eu tô fazendo, de que alguém roube a ideia e faça, porque, vê só, nós precisamos nos reflorestar urgentemente. E cada um vai se reflorestar da forma que sabe. Então, cada um de vocês que está comigo aqui nessa live, sabe? Se você fizer o seu reflorestamento humano, você promover esse reflorestamento pro coletivo, putz, tá ótimo, sabe? Eu tô ganhando, porque você tá ganhando, porque todas as pessoas ao nosso redor tá ganhando. Então, que cada um de vocês possa fazer o você reflorestamento humano, sabe? A Ana reflorestamento humano, a Fernanda reflorestamento humano, o Flávio reflorestamento humano, enfim, todos vocês reflorestando o humano que vocês são, para ter para dar. Esse é o processo, sabe? Então, após 42 anos acumulando conhecimento, transitando em muitos lugares, me esvaziando de conhecimento, sabe? Porque a gente tem essa ideia, né, de que acumula e faz algo. Às vezes a gente precisa esvaziar para conseguir fazer algo. E o reflorestamento humano nasce desse lugar de entender esse momento de transição planetária que nós estamos vivendo e me colocar no jogo, sabe? Me colocar como centro de transformação. Porque se o mundo está mudando e está acelerando esse processo, e ao longo dessas lives eu vou falar muito mais sobre isso, então você não perde essas lives, fica aqui comigo. Nós precisamos acompanhar essa mudança. Se nós não formos agentes de transformação, o mundo continua e nós não, percebe? Então, os 3 maiores valores da Clayton Palomares Reflorestamento Humano hoje são autorresponsabilidade, porque sem ela a gente não se vê parte do sistema, percebe? A gente não vê qual é o que cabe a mim, o que eu contribuo, qual é a minha responsabilidade nisso. Então, autorresponsabilidade, interconexão, porque nós estamos conectados com a natureza que nós somos. Eu e você somos a mesma espécie. Essa bananeira atrás de mim, sabe? Essa batata doce, todas essas plantas, essas árvores têm as mesmas moléculas, os mesmos átomos que compõem o meu corpo. Já parou para pensar nisso? E os mesmos que compõem o seu corpo. Então, nós estamos, a nossa natureza de interconexão e não de separação. Falei muito sobre isso essa semana, num áudio no grupo por Clayton Palomares do WhatsApp, com muito mais profundidade. Eu vou estar retomando esse tema aqui nas lives, mas esse é um paradigma que nós precisamos transformar dentro de nós se nós queremos reflorestar mentes e corações. Sabe, é esse valor, esse segundo valor da interconexão. Nós somos seres interconectados e temos uma natureza interdependente. Essa ideia de ciclo fechado, ela é uma falácia. Não existe ciclo fechado. Nem o nosso planeta é um ciclo fechado, porque ele recebe energia solar
energia lunar, de todos os planetas, do próprio sistema que ele está, de outros planetas, de outras estrelas do cosmos. Entende? A água que constitui toda a vida, toda forma de vida que nós conhecemos no nosso planeta, não é originária desse planeta. Ela veio de fora do planeta. Hoje, os astrônomos sabem disso, sabe? Esse é um processo que está comprovado geologicamente. Então, não existe sistema fechado, entende? E o terceiro valor que compõe é o valor da abundância. Porque ao compreender a nossa responsabilidade, que peça eu sou desse mecanismo, ao entender que nós estamos interconectados e que operamos de maneira interdependente, a abundância é um estado natural. Entende? Só tem separação para essa ideia, só tem escassez para essa ideia de separação, de coisas apartadas e desenvolvidas, entende? Desmisturadas. Então, hoje, para você que está passando aqui, às vezes fala, poxa, que interessante tudo isso, eu quero contratar o Clayton para um serviço, né? Deixa eu deixar isso disponível aqui, por isso que eu quis gravar esse vídeo de hoje. O meu negócio, ele está operando de forma muito orgânica, né? E está chegando pessoas com diferentes perfis, pedindo consultoria ou mentoria, sabe? Palestras, cursos, a própria facilitação de diálogos, a facilitação de comunidade, a mediação de conflito, tudo isso faz parte desse negócio, né, do Clayton Palomares Reflorestamento Humano. Então está sendo muito interessante porque eu estou atendendo desde pessoas que querem ter sustentabilidade no seu apartamento, morando num apartamento em São Paulo e querendo tornar uma parede verde, sabe? Cultivar hortaliça, algumas punks, enfim, até casas, sítios, chácaras, propriedades de 15 alqueires, sabe? Tá chegando uma propriedade de mais de 300 alqueires. Então, assim, o que eu estou oferecendo hoje, dentro dos meus saberes, é um processo de nós nos conectarmos com a natureza que nós somos e transformar o nosso entorno, seja o jardim, sejam as relações com as plantas, comigo mesmo, com os outros, de maneira inteligente, sabe? Então, para que você plante na sua casa não só o seu próprio alimento, mas o seu remédio, sabe? Para acabar com essa emergência. Porque se a gente não conseguir diagnosticar qual é a emergência que está acontecendo aí com você, não tem como trabalhar coisas superiores. O autoconhecimento, a parte filosófica, o desenvolvimento cognitivo, se o intestino está preso, entende? Se você está com uma bactéria, com um fungo, com um vírus, se você tem uma ferida aberta, sangrando, a primeira coisa que precisa ser feita é parar esse processo, desinfectar, limpar essa ferida, sabe? Desinfeccionar ela, estancar, entende? Então, o que eu estou oferecendo hoje é esse processo que atua em 3 níveis. Ele atua no indivíduo, com esse processo de autoconhecimento, de compreensão do que é que está acontecendo, o que eu quero, né? O que fala sobre mim, esse desejo que eu tenho de ter uma propriedade autossustentável, sabe? De ter autonomia no meu processo.
O que fala sobre mim? Esse meu desejo de ter plantas nativas na minha casa. O que está falando sobre mim? E olhar para isso em realidade, nesses valores de autorresponsabilidade, de interconexão e de abundância. Porque não adianta nada pegar uma espécie nativa, sabe, da floresta e colocar ela dentro de casa, sendo que o ambiente dela não é dentro da sua casa, é na floresta em meio a outras plantas. Percebe que esse é um pensamento que continua extrativista, explorador, é o pensamento do colonizador, entende? Eu pegar, não, eu quero fazer um jardim de mata nativa. Nativa de onde? Porque se você mora em meio à floresta, tudo bem, você está aqui, né, com as espécies que nascem nesse ambiente. Agora, se você está numa cidade que é uma selva de pedras, que não tem o microclima, que não tem o ambiente, a luminosidade necessária, a umidade necessária, você vai matar essas plantas só pelo seu desejo de ser politicamente correto, de não ter uma espécie que é lá do outro lado do mundo e ter uma espécie que é daqui, nativa da Amazônia. Mas aí você mora em São Paulo, é Mata Atlântica, bicho, não é floresta amazônica. Entende? A gente precisa trazer lógica, trazer compreensão para esse processo. Sabe? Da mesma forma que quando a gente fala, quero ter uma propriedade autossustentável, que a hora que acontecer alguma coisa no mundo, possa desligar a eletricidade, a água e eu sobreviva. Tudo bem, mas você já parou para pensar que após a crise e esse momento de correria, de todo mundo querendo tomar o que o outro tem, de medo da morte e busca por sobrevivência, depois que passa isso, o que garante a nossa continuidade aqui é vida em comunidade, é colaboração. Esse é o superpoder da humanidade que nos trouxe até aqui. Entende? É nós estarmos em comunidade. Porque eu não sei as coisas que você sabe. E eu preciso das coisas que você sabe para ser eu, inclusive. Entende? A água que chega na nossa casa não fomos nós que canalizamos. A eletricidade que chega na nossa casa não fomos nós que canalizamos. A roupa que nós vestimos não fomos nós que confeccionamos. Esse celular que está na sua mão, me assistindo, esse celular que está intermediando essa nossa conversa, tem mão de obra escrava com bateria de lítio. Então, todos nós estamos aqui sendo responsáveis por tudo isso que está acontecendo no nosso planeta. Se nós não assumirmos a nossa parcela de responsabilidade, nós só vamos ficar com um discurso bonitinho, validando as nossas conveniências emocionais de forma hipócrita, demagógica, querendo salvar o planeta, querendo salvar o mundo, querendo salvar a Amazônia, sem se salvar. Entende? Sem entender que o meio ambiente não precisa da gente. Ele se regenera sozinho. Nós é que estamos em risco de extinção. Isso é grande demais. Entende? Então, o meu negócio de reflorestamento humano, que eu estou explicando como que eu estou fazendo aqui, sabe? É para que você, inclusive, faça também. Eu não tenho medo da minha ideia ser roubada. Sabe por quê? Porque o que está no meu interior ninguém consegue roubar. Ninguém consegue roubar. E o que está no meu interior, inclusive, eu ofereço gratuitamente. Gratuitamente. Para o coletivo, para a comunidade. Entende? Algumas coisas são vendidas, porque nós precisamos ter segurança financeira. Sabe? O dinheiro é uma energia de troca. Dinheiro é meio. Dinheiro não é fim. Para mim, pelo menos não, sabe? Então, o dinheiro, inclusive, é um símbolo de abundância hoje. Para que a gente consiga olhar para a abundância como é, sabe? Para mim, abundância é ter o que se precisa no momento que se precisa. Entende? Não é acumular. Sabe? A bananeira, eu não acumulo banana aqui, congelo e tal. Não dá para fazer isso. Vai perdendo valor nutricional, apodrece, estraga. Entende? Então,
nós precisamos nos reconectar com a natureza que nós somos, sabe? O que eu ofereço, desde pequenas propriedades até grandes propriedades, é um processo de autoconexão. Nesse lugar de interno, sabe? De intrapessoal, nesse nível. No nível interpessoal, interrelacional, porque ao fazer esse trabalho, eu modifico as minhas relações com os outros. E sistêmico, porque ao modificar a minha relação com o entorno, eu começo a impactar no coletivo. Entende? E aí, essa propriedade que se torna autossustentável, entre aspas, que passa a ter autonomia, ela não tem só autonomia, ela tem abundância, ela distribui, seja doando, vendendo, trocando, no modelo que melhor atender às necessidades daquela comunidade, para o entorno, para o mundo. Entende? Isso é abundância. Isso é abundância. Então, o Clayton Palomares, o negócio, a empresa Clayton Palomares Reflorestamento Humano, ela tem 4 pilares muito fortes. O primeiro pilar é a natureza, porque é desse lugar de conexão com os ciclos, de conexão com as estações, com a flora, a fauna, o plantio, sabe? Dessa inteligência da sabedoria das plantas e da sabedoria dos ciclos da vida que nós fazemos parte, que nós conseguimos ter assim muitos aprendizados, muitos. Então, esse é um pilar muito forte. O outro pilar muito forte é o desenvolvimento humano, aonde nesse lugar compreende todo o processo de autoconhecimento, as meditações que eu ofereço, né, e que eu vou desenvolver agora de forma começar a colocar minha metodologia no mundo com a comunidade Reflorestamento Humano. O próximo áudio eu vou falar bastante sobre a comunidade, aonde está todo esse processo de compreensão da autorresponsabilidade, sabe? Da inteligência emocional, do que eu chamo de aprendibilidade. Sabe esse termo? Learnability, a habilidade de continuar aprendendo, sabe? Aonde está o nosso lugar de espiritualidade, de evolução da espécie, que eu falei bastante aqui na live de ontem. É porque o desenvolvimento é individual, mas a evolução é coletiva. Então, esse é um pilar muito forte, que é o pilar do desenvolvimento humano. O terceiro pilar é o pilar da saúde, sabe? Para que a gente tenha saúde em todos os níveis, para que a gente observe a saúde ao nosso redor. A natureza opera a 100%. Não tem nada aqui na natureza que está operando a 10%, a 15%. Não existe. Sabe, a natureza opera a 100%. Da mesma forma como nós deveríamos estar operando a 100%. Então, se agora eu preciso descansar, eu vou descansar 100%. Eu vou me dedicar, só vou estar fazendo isso. Se agora eu preciso trabalhar, eu vou trabalhar 100%. Se agora eu vou me divertir, vou para o lazer, eu vou me divertir 100%. Entende? Saúde em todos os níveis. Física, emocional, mental, energética, espiritual, saúde financeira, saúde alimentar. Nós precisamos olhar para isso sem hipocrisia, sem demagogia, sabe? Se a gente parar hoje para avaliar os índices da Organização Mundial de Saúde de nutrição da população, nós estamos operando com índices da década de 60, do pós-guerra, aonde a população estava passando por uma fome, uma epidemia de fome mundial. Sabe, se nós
olhássemos para os valores nutricionais de uma população que não vive mais 45 anos, como era na década de 60, e vive hoje, tem uma expectativa de vida de quase o dobro, esse valor está muito baixo, entende? Nós precisaríamos rever isso, e ao rever isso, o dado que vai se ter é que 90% da população mundial está em lugar de vulnerabilidade alimentar, de vulnerabilidade nutricional. Por isso que não se mexe nesse índice, porque vai vir à tona um problema político enorme, que os políticos que nós temos hoje não estão interessados em resolver. Eles não estão se importando com o bem comum, sabe? Do grego, politikos, o indivíduo que se preocupa pelo bem comum, que cuida do público, da coisa pública, do coletivo. Sabe? O que nós temos hoje é o oposto disso, do grego idiotes, o indivíduo que se importa só com o seu interesse pessoal. Deixo para vocês essa reflexão. Tá? E o quarto pilar da Clayton Palomares Reflorestamento Humano é a comunidade. Porque é desse lugar que nós construímos vida em abundância, em comunidade. Sabe? É desse lugar que nós supervivemos. A gente precisa sair do paradigma da sobrevivência e migrar para o paradigma da supervivência. Entende? Deixar de querer só sobreviver para passar a viver efetivamente e desse lugar de viver, superviver. Isso é possível para todos nós. Não se deixe acreditar no que te falaram, sabe? De que a gente precisa sobreviver, de que as nossas necessidades básicas, não. É para além disso, sabe? E isso é para todos. Não adianta só eu ter o atendimento das minhas condições básicas e a pessoa que está do meu lado não ter. Entende? Quanto mais rico eu estiver, às custas de alguém estar mais pobre. Isso não funciona, isso não está funcionando. Sabe, esse sistema precisa mudar. Então nós precisamos voltar a olhar para a comunidade como o que ela é. Comum unidade. Percebe? Para que a gente faça o nosso papel de humanidade. Uma unidade. É outro valor, sabe? Que não é esse de individualidade, de independência, de liberdade para se fazer o que quer às custas de destruir os outros. Isso não é liberdade. Você está aprisionado a um padrão emocional e a uma ignorância, sabe? De separação, de pouca farinha, meu pilhão primeiro. Sabe? A vida não é isso. Sabe? Não é isso. Então, esse pilar da comunidade, ela vai compreender uma série de ações que eu já venho realizando, que são os encontros, sabe? Que são a própria comunicação não violenta, ela está muito dentro desse lugar, sabe? Das facilitações de diálogo, das facilitações de fórum, sabe? Dessas mediações de conflito que eu ofereço, para que a gente possa se relacionar de forma saudável, sabe? Para que a gente possa construir rede de apoio, para que a gente possa superviver. Então, na live de amanhã, eu vou falar mais sobre esse pilar e vou falar mais sobre a comunidade Reflorestamento Humano, que começa agora no dia 5 ou 6, não me lembro. Amanhã eu vou saber essa informação certa, mas está aí nas minhas publicações. Começa na primeira segunda-feira de fevereiro. Então, se você também já se ligou desse momento de transição planetária que nós estamos vivendo e que nós precisamos se transformar para que a gente não entre em extinção, sabe? Que não é o mundo que vai acabar. Somos nós que corremos o risco de extinção. Se você já se ligou disso e você quer reflorestar a sua humanidade, reflorestar sua mente, seu coração,
sabe? Vem comigo para a comunidade Reflorestamento Humano, que é um lugar porreta, sabe? Em novembro nós estávamos em 25 pessoas. Esse ano eu quero que nós estejamos em muito mais gente, reunindo essas pessoas de dedo verde, sabe? Que plantam amor por onde passam, que cultivam relações, sabe? Que cultivam um novo olhar e um novo paradigma para esse mundo. Então, se você também é um jardineiro planetário, assim como eu, como essas pessoas todas que estão na comunidade, vem com a gente, porque esse é o lugar de nós estarmos juntos. Tá bom? Tenha um excelente domingo, um beijo no seu coração. Não se esquece, curte essa live, comenta lá o que você achou dessa live, porque o seu comentário me ajuda muito, ajuda as outras pessoas que estão passando por aqui, ao ler o comentário, falar, uau, que legal que foi, então deixa eu assistir, se interessa, né? Então comenta aí nessa live o que você entendeu dela, como que isso te atravessou, sabe? Faz um resumo aí, me conta o que para você é o reflorestamento humano e como que você está disposto a contribuir com esse lugar também, porque eu tenho certeza que você que está me assistindo aqui já está ligado nisso também. Senão a gente não estaria se magnetizando aqui e tendo essa conversa, tá certo? E envia essa live para todo mundo que você quer também contribuir para reflorestar mentes e corações, porque o Instagram não está entregando o meu conteúdo, porque eu tô falando umas verdades aqui e eu vou continuar falando, tá bom? Então, me ajuda aí, compartilha com todo mundo e vamos juntos. Um beijo e um abraço apertado. Tchau!